Agora vamos falar das estratificações, estratificações diversas. O que são as estratificações? A gente já falou do Pareto, que a gente usa para priorizar. Então agora eu vou dar um outro exemplo de um outro tipo de estratificação, com um exemplo de demissões elevadas. É um exemplo que eu acho bem bacana, porque a gente utiliza muito na prática, na consultoria. Ele é muito simples de utilizar, é eficiente, e vocês vão entender claramente aqui com esse exemplo. Então, vamos supor que eu cheguei num cliente meu e o meu cliente me falou o seguinte: Tati, eu preciso de uma ajuda sua, eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, porque eu estou tendo muita demissão, muitas pessoas estão saindo, meu turnover está muito alto e eu não sei por onde começar a resolver, porque eu não sei o que está acontecendo. Como que eu daria uma solução para esse meu cliente se eu entender o que de fato está acontecendo? Que demissões são essas? Quem são essas pessoas que estão saindo? O que está acontecendo? Seria impossível, eu não ia dar uma solução correta, certo? Eu ia chutar alguma coisa, que é o que a gente vê acontecer bastante, né? A gente imagina e aí a gente quer ir por tentativa e erro, que não é o melhor caminho. Bom, então nesse exemplo ele me apresenta um dado. Olha só, esse mês aqui eu tive 173 demissões. 173 pessoas saíram da empresa. O que está acontecendo? E eu vou perguntar para ele o seguinte: mas que tipo de mão de obra está saindo? A regular ou a temporária? E aí a gente vai levantar esse número junto, estratificando. E aí a gente entende, nesse exemplo, como vocês estão vendo aí, que desses 173, 138 foram mão de obra regular. Ou seja, está saindo mais gente da mão de obra regular. Então eu vou olhar para esse grupo e continuar estratificando, aprofundando o meu entendimento. Agora eu quero entender, desses 138, que tipo de demissão que mais está acontecendo. Se é a voluntária ou se é a involuntária. E eu constato aqui nos números que 103 é voluntário. Então, 103 pessoas estão saindo da mão de obra irregular porque eles querem, ninguém está demitindo. E aí eu vou tentar entender com ele, mas você tem de que setor estão saindo essas pessoas? O que está acontecendo, né? Vamos ter um cenário dos setores. E a gente consegue identificar que a grande maioria está saindo do setor de fabricação. Mas eu ainda vou mergulhar mais e aprofundar o meu conhecimento e quero entender também que cargos que mais estão saindo. E a gente constata que a maioria são operadores que estão saindo. Mas eu ainda vou aprofundar e quero saber o tempo de serviço dessas pessoas que estão saindo. Se é menor que 1 ano, se é entre 1 e 2 anos, 2 a 3 anos ou acima de 3 anos. E o que eu percebo? Que 44 pessoas dos 173 que saíram da empresa são operadores, né, que tinham entre 1 e 2 anos de empresa no setor de fabricação por demissão voluntária da mão de obra regular. Então, olha o quanto de entendimento que eu tenho, né? Um percentual bem grande, representativo dessas 173 demissões, tinham essas características, era esse o comportamento. Agora sim, eu consigo ir lá e identificar o meu problema de forma assertiva. Eu posso conversar com essas pessoas, eu posso ir no gestor delas e entender que comportamento em comum, porque esse mesmo grupo está saindo em massa da empresa, porque os outros casos isolados podem ter sido outras questões isoladas que não vão resolver o meu grande problema. Então, veja como a estratificação ela aprofunda o nosso conhecimento sobre aquele processo, aquele problema, para a gente poder solucionar na causa raiz. Agora a gente vai falar do famoso diagrama de causa e efeito, ou SCA, ou espinho de peixe, como alguns conhecem. A maioria de vocês já deve ter escutado falar, pelo menos. Então, esse diagrama é do famoso ali do professor Ishikawa, né, que identificou, fez uma ferramenta que identifica as causas dos problemas, ou as causas prováveis dos problemas. Lembra quando a gente falou do MASP, que vai chegar um ponto, depois de a gente entender o problema prioritário, a causa provável. E essa ferramenta ela é muito útil para a gente entender a causa provável daquele problema prioritário, tá? E como é que a gente faz?
A gente também utiliza o método dos porquês, que a gente vai falar na sequência aqui dessa ferramenta. Mas a gente começa a agrupar características, né? A gente junta em grupos características que podem representar as causas daquele problema maior. Então, a gente tem um efeito, um problema que a gente precisa analisar. Vamos supor, as próprias demissões. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, mas por enquanto só para vocês entenderem o conceito. As próprias demissões. O que está gerando as demissões? Eu já fiz as ferramentas, gente, elas se complementam. Uma não elimina a outra, elas são complementares. Não quer dizer que a gente vai usar todas em todos os casos. Mas lembra que eu falei para vocês? A folha de verificação. Aí depois eu falei, quando eu fui fazer o Pareto, eu falei, gente, vamos usar a folha de verificação para listar as causas. Tá acontecendo X problemas de material danificado, X problemas de dimensões erradas. Eu fiz uma folha de verificação. Depois do resultado da folha de verificação, eu fiz um Pareto. Do Pareto, eu fiz uma estratificação ali de dimensões elevadas. Desse resultado das dimensões elevadas, eu posso fazer um Ishikawa para eu começar a fazer um brainstorm, porque o Ishikawa é assim, a gente senta numa sala, em grupo, com tempo indeterminado, não existe nenhuma ferramenta para você sentar numa salinha em 15 minutos e ter o resultado dela. Isso é regra número 1 de ferramentas de qualidade, gente, por favor. Vocês vão sentar numa sala, num grupo e começar a fazer um benchmark. Bom, pessoal, olhando para esse grupo aqui que a gente estratificou, esses 44 operários aqui que estão pedindo demissão, nessa faixa ali de 1 e 2 anos de empresa, o que pode estar acontecendo com eles? Uma má gestão, né? Não estão satisfeitos com a gestão, não estão satisfeitos com o salário. Enfim, nesse grupo vai começar a levantar várias possibilidades e vai agrupar nesse diagrama de Ishikawa, né? Que é esse formato de espinha de peixe que vocês estão vendo aí na tela, para começar a supor soluções, ok? Vamos para um caso mais real dele agora, né? Um caso de... originalmente, o meu problema era um controle de estoque ineficaz. Ou seja, perdi o controle do meu estoque e não está legal. Esse exemplo tem agrupamentos de possíveis causas, né, de causas prováveis, de gestão, de medidas de controle, de informação, de meio ambiente, de método, de máquinas, de mão de obra e matéria-prima. Até existem pessoas, né, na metodologia do Ishikawa, fala que a gente precisa agrupar nos 6 M's, né? Que é método, máquinas, mão de obra, matéria-prima e meio ambiente. Isso. E medidas de controle. Mas não necessariamente é isso, gente. A gente agrupa com os nomes que a gente achar melhor, depende do caso a caso. Lembro da flexibilidade para poder sermos mais assertivos, ok? Bom, então nesse caso que vocês estão vendo aí, são esses 8 agrupamentos. Nos problemas possíveis, nas causas possíveis de gestão relacionadas à gestão, eu listei aqui, né, no meu grupo ali de benchmarking e brainstorming, né, aquela tempestade de ideias que a gente até já falou também, que tem uma falta de uma gestão ativa de recursos, tem a falta de controle do setor de compras, tem a falta de recursos para implementar um sistema de estoque, né? Pode ter isso, são só causas prováveis, não quer dizer que são todas elas. Dentro ali do grupo informação, eu listei que falta um sistema de informação. O sistema de informação hoje é impróprio. O outro problema, outra causa possível, é a falta de comunicação entre compras e estoque. De matéria-prima, ali no meu grupo de matéria-prima, eu coloquei ali que a matéria-prima está difícil de controlar, que tem uma falta de controle de entrada na mercadoria e tem uma estocagem inadequada, ok? Então, ali tem muito mais, vocês estão vendo na tela, tem uma série, né, de causas que eu listei como prováveis. E o que a gente vai fazer na sequência disso? A gente começar a mastigar mais, pode ser que a gente puxe, inclusive, outros de causas, igual a gente fez na estratificação. Poxa, esse matéria-prima difícil de controlar faz muito sentido, mas por que ela é difícil de controlar? E pode ser que eu estratifique mais isso, para ir aprofundando o meu entendimento. No início, quando a gente começa a fazer um Ishikawa, como eu falei para vocês, a gente faz um brainstorm e todo mundo vai falando
o que acha que pode ser uma causa provável. Depois a gente tem que dar um passinho atrás e a gente entender o que realmente faz sentido ou não. Para a gente realmente entender o que faz sentido, pode ser que a gente precise de uma visita em loco, pode ser que a gente precisa usar uma outra folha de verificação. Lembra do outro exemplo que eu dei para vocês de classificação do restaurante? O meu cliente fez uma reclamação do restaurante. Eu estou tendo muita reclamação no meu restaurante. E aí eu vou fazer uma escala para eu entender o que está acontecendo. Eu coloco lá que ele está tendo reclamação, supostamente porque eu tenho problemas com a comida, porque eu tenho problemas com o atendimento, porque eu tenho problemas com a higiene, problemas com o ambiente. Eu posso listar em grupos. Dentro do meu problemas com a comida, eu posso colocar no Ishikawa aqui, que nesse grupo a comida está fria, a comida está pouca, a comida não está saudável. E eu vou listando tudo que poderia fazer sentido. Nesse exemplo do restaurante, como eu falei para vocês, algo que eu poderia fazer é uma pesquisa de satisfação do cliente, aonde eu coloco na minha pesquisa justamente o que eu considerei como causa provável para o meu cliente só marcar. E aí eu vou entender o que eles estão pensando. Se realmente o meu problema é comida e se é porque a comida está fria. Ou se não é isso, é porque o ambiente está sujo, vai lá para o grupo de limpeza. E eu começo a fazer uma pesquisa em loco, né? Uma pesquisa de mercado junto ao meu cliente para entender. Isso é só um exemplo, gente. Para vocês entenderem que, de novo, as ferramentas se complementam e não é só através de Ishikawa que eu vou achar de fato a minha causa provável. Eu vou começar o meu entendimento de todas as possíveis causas prováveis e vou usando outras ferramentas para eu mergulhar nelas e entender de fato qual é a minha causa raiz, ok? Isso é muito importante. Agora, algumas dicas importantes para a elaboração desse diagrama de causa e efeito. Bom, primeiro de todos é envolver todos os interessados ou atingidos nesse processo. Então, se o meu problema é estoque ineficaz, eu preciso chamar a pessoa de suprimentos, eu preciso chamar o coordenador de estoque, eu preciso chamar quem está operando estoque, todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele problema ou que são impactadas. Uma regra importante é a gente não criticar ideias e sugestões de ninguém a princípio. É para fazer mesmo um brainstorming. Cada um vai falando o que considera, sem crítica num primeiro momento. Outro é a gente sempre agrupar essas causas por categoria, como eu falei, né? Como a mão de obra, se é da matéria-prima, se é um problema de gestão. Sempre fazer esses agrupamentos que vai ajudar no nosso entendimento. Não sobrecarregar o diagrama. Se a gente começa a ver que está entupindo demais, vamos dar uma pausa, ver até onde ele vai e a gente vai complementando ou com outros diagramas complementares, ou com uma outra estratificação, ou com uma outra ferramenta de melhoria. Listar todas as causas mais prováveis que as pessoas estão falando, construir um diagrama para cada problema ou defeito. Então, a gente construi um para cada problema, né? Então, o diagrama, a gente primeiro coloca o problema no resultado final e vai colocando lá as causas. Então, um diagrama para cada problema. Criar um ambiente favorável à solução do problema. Entender claramente cada causa e seus possíveis efeitos. Quando a gente utiliza esse diagrama, é muito comum que a gente, depois de mastigar mais aquele diagrama, a gente entenda que muitas das coisas que a gente listou no início não fazem sentido na verdade. E a gente vai eliminando. É comum isso, natural, e isso vai acontecer. Ok? Então, essas são as principais dicas para a gente ter um diagrama de causa e efeito efetivo. Bom, vamos avançar para mais uma ferramenta e eu diria que é uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar e que a gente mais utiliza na prática, que é a ferramenta dos 5 porquês. Aquela ferramenta que a gente fala que são as ferramentas que a gente aprende desde quando a gente é criancinha, né? Que a gente começa a perguntar o porquê das coisas. Mas por quê, mas por quê, mas por quê? E a gente vai aprofundando todas as questões e todas as análises. Mas essa ferramenta tem algumas dicas, como o diagrama de causa e efeito, né? Você não ter
um tempo curto para fazer, você conseguir sentar na sala com um grupo de pessoas para trocar ideia, para fazer aquele brainstorming. Isso tudo é muito importante, mas eu gosto de explicar ela na prática, para vocês entenderem, com exemplos, por que ela é tão útil e tão importante. Então eu vou dar 2 exemplos mais simples e depois um exemplo que eu acho que fica muito claro a nossa vida de consultoria. Então agora vamos começar com o primeiro exemplo. Agora eu quero analisar por que meus colaboradores estão faltando e eu vou avaliar um cenário de um funcionário que está faltando. E eu vou perguntar ali naquele ambiente para o gestor dele ou mesmo para aquelas pessoas que trabalham com ele o porquê que ele faltou à empresa, né? Por que ele está faltando? E eu tive a resposta, porque ele está de licença médica. Mas por que ele está de licença? Porque ele cortou as mãos. Mas por que ele cortou as mãos? Porque ele não usava as luvas de malha metálica lá durante a operação dele, ou durante o trabalho dele. Nossa, mas por que ele não usava esse EPI, né? Obrigatório, necessário. Porque o EPI não foi entregue e ele não ia deixar de trabalhar. Mas por que ele não foi entregue? Porque não havia no estoque. Então imaginem só, com apenas 5 perguntas de um colaborador que estava faltando, e eu não fazia ideia porque eu descobri que eu tinha um problema no estoque. Esse problema no estoque, gente, uma falta de um EPI, pode causar uma morte, pode causar um acidente fatal, dependendo do tipo de operação. Se for uma operação de minério ou uma outra operação dessas mais críticas. Então imagine que com 5 perguntas eu consegui aprofundar o nível do meu entendimento, assim, de uma maneira que eu jamais conseguiria identificar de uma maneira tão rápida se não fosse através dessas perguntas para a pessoa certa, no local certo, naquele momento, correto? Então, por isso que eu falei, quero mostrar para vocês na prática, com exemplos, por que a ferramenta de 5 porquês é tão útil e funciona tão bem. Então, agora o segundo exemplo, como eu falei, um exemplo assim, mais simples ainda, mas até um cunho até assim mais lúdico para ajudar ainda mais no entendimento de vocês, que é o caso de um computador que parou de funcionar. Então, eu quero saber por que os computadores não estão parando de funcionar, né? E aí eu vou avaliar um caso ali, por que o computador não funciona. E a minha resposta foi, porque o computador está desligado da tomada. Ué, mas por que essa tomada está desligada desse computador? Porque o cabo foi retirado da tomada. Mas isso não faz sentido. Por que o cabo foi retirado da tomada? Porque alguém tropeçou no cabo. Nossa, começou a ficar até perigoso, né? Alguém tropeçou no cabo. E por que alguém tropeçou no cabo? E aí se foi avaliar em loco, é o típico caso que precisa avaliar em loco, porque o cabo ficou solto no meio do caminho. E por que o cabo ficou solto no meio do caminho? Né? Porque não tinha uma estrutura favorável, o cabo era longo, ou era curto demais para aquele ambiente, e ficou, né, tensionado de uma forma que a pessoa tropeçou, saiu da tomada e ninguém colocou mais por causa do risco. Mas essa seria a melhor solução? Não. Então a gente entende que a gente precisa criar uma estrutura favorável para aquele cabo, né? Uma estrutura de cabeamento, aumentar o cabo e ele passar dentro, né, de um local próprio para isso, para que não aconteça esse tipo de acidente e que a pessoa que está trabalhando ali não fique sem o computador. Então aí mais um exemplo para vocês. E o terceiro exemplo, que eu gosto muito de passar e que tem muito a ver com o nosso mundo de consultoria, é esse exemplo aqui da poça de óleo no chão dentro de uma indústria. Então, sempre o supervisor passava naquela operação e ele via uma poça de óleo no chão. E aí se perguntou por que há uma poça de óleo no chão? E aí responderam para ele, porque tem óleo vazando da máquina. E aí ele perguntou, né? Mas por que está vazando óleo da máquina? E aí alguém já queria dar uma solução. Não, mas a gente troca a junta da máquina, né? Que vai parar de vazar o óleo. Mas, na verdade, quando ele questionou por que o óleo estava vazando da máquina, a resposta era porque a junta se estraga fácil. Então, não adiantaria trocar a junta. Mas por que essa junta se estraga fácil, né? Na cabeça dele é só comprar melhores, né? Alguém poderia solucionar, vamos comprar outra. Mas ele quis saber por que ela está se estragando fácil. Porque ela é pior do mercado, responderam para ele, né? Nossa, ela é muito ruim a que a gente está comprando. Nossa, mas por que a gente adquiriu a pior, né?
E aí responderam para ele, porque a gente fez um bom negócio na empresa, um bom negócio com elas, né? A gente fez um bom negócio na empresa comprando essa. Um bom negócio com o fornecedor, que eu digo. E aí ele perguntou, nossa, mas por que é considerado um bom negócio a compra de um item que dá problema no uso, que pode causar um acidente, né? O que isso faz sentido? E aí a resposta final veio, porque compras, né, o setor de compras, o departamento de compras é avaliado pela economia feita no momento da compra. Então, para ela poder atingir, o setor de compras atingir a meta deles, né, que é ter o menor custo possível, ela não olhou a qualidade. Por isso, gente, que eu já adianto, né? Na verdade, eu até falei com vocês lá na outra aula que a gente falou de indicador, da importância da gente contrabalancear os indicadores. Aqui, qual poderia ser a solução? Eu tenho que mudar minha política de compras. Eu tenho que ter uma política de compras que me fale que tem que ser o menor custo do mercado, desde que atenda todos os requisitos de qualidade. Isso precisa estar especificado na política de compras. E o consultor, quando encontra isso, vai sugerir uma mudança na política. A gente vai reescrever uma nova política, implementar um novo processo no nosso cliente, resolvendo esse tipo de problema, assim como muitos outros. E aí, para a gente fechar essa parte dos 5 porquês, né, quais são as regras de ouro aqui para funcionar essa ferramenta? Como eu falei para vocês, não ter um prazo, né, 15 minutos para fazer, tem que ter um aprofundamento, pode ser que a gente tenha aqui em loco. O número de perguntas, na verdade, não é 5, né? 5 é só o nome dessa metodologia, mas você pode achar a causa raiz quando você não consegue mais perguntar por quê e ter respostas, ou seja, o último porquê mesmo, a última resposta que a gente tem, pode ser 4, pode ser 10. O importante é a gente aprofundar o máximo de detalhe, né? Assim, todas essas questões são muito importantes na hora que você vai construir uma ferramenta 5 porquês, né? Você esgotar o máximo de possibilidades para chegar na raiz do problema, ok? Mais uma ferramenta de priorização baseada em critérios, a GUT. Quem de vocês conhece a GUT? GUT significa gravidade, urgência e tendência. Existe também, não sei se vocês já viram, outras variações de GUT, GUT-FI, GUT criaram outras variações dela. Mas a GUT é a mais simples e que já funciona muito bem. Então, os critérios de gravidade, urgência e tendência é quando, para cada causa, né, por exemplo, para cada diagrama de causa e efeito, a gente pode criar uma GUT para a gente priorizar, né, a gente entender, baseado nesses critérios de gravidade, urgência e tendência, quais são as causas principais que estão gerando aqueles efeitos, aqueles problemas. Então, dentro de gravidade, é onde a gente vai avaliar as consequências negativas para o cliente final daquela operação em si. E a gente classifica a gravidade em sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave. Então, não vou entregar, vai parar a operação. Esse é o extremamente grave. A urgência, a gente classifica o tempo necessário ou disponível para resolver o problema. Então, o 1 eu posso esperar para resolver depois. O 2, né? Pouco urgente ou o mais rápido possível. É urgente, eu preciso de ação imediata. Se eu não resolver imediatamente, eu vou parar a minha operação. E a tendência, eu avalio a evolução daquela situação caso eu não resolva ela, tá? Então, 1 é não irá mudar ou irá piorar ao longo do prazo, irá piorar em pouco tempo se nada for feito, ou irá piorar rapidamente se nada for feito. Então, essa classificação é importante quando a gente classifica esse 1 a 5, para não ficar muito subjetivo, a gente utilizar essa tabelinha aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que a gente tem esse exemplo da tela de vocês, que a gente está tendo um problema aqui, né, ali de algum processo de atendimento, e aí a gente classificou em algumas causas que saíram lá, por exemplo, do diagrama de causa e efeito. Ausência de um sistema de informação, falta de treinamento dos colaboradores,
falta de controle e mão de obra desqualificada, por exemplo, né? E a gente começou a classificar em gravidade, urgência e tendência, dando essas pontuações de 1 a 5 para cada uma delas. Como que é o resultado final disso? Como é que a gente chega na conclusão? A gente multiplica esses números. Então, ali na primeira linha que a gente tem ausência de sistema de informação, eu classifiquei dentro do critério gravidade a pontuação 3. Dentro do critério urgência, a pontuação 3. Dentro do critério tendência, a pontuação 4. 3 vezes 3 vezes 4, 36. E é assim que eu faço esse cálculo para todas aquelas linhas. Então, neste exemplo, a gente identificou a maior nota, que é a nota 100, bem à frente, né, bem acima das outras notas, que é a falta de treinamento. Então, foi uma forma de eu priorizar as causas dos problemas que eu já tinha levantado com outras ferramentas. Como a gente acabou de falar nesse exemplo, o diagrama de causa e efeito. Ok? Então, essa é a matriz Guth, também muito utilizada para a gente ter critérios de priorização, né? Baseado nesses critérios de gravidade, urgência e tendência. Agora eu vou fazer uma pausa antes da gente continuar outras ferramentas para voltar a falar um pouco de metodologia. Até aqui, a gente já falou diversas ferramentas simples que a gente utiliza muito na prática, no nosso mundo, nas empresas, na consultoria, nos nossos projetos. Vocês estão vendo na tela aí a imagem de uma série de ferramentas. Muitas delas que estão aqui, a gente já mencionou. Mas existem várias outras ferramentas. Então eu queria mostrar para vocês estão vendo aí na tela de vocês, a infinidade de ferramentas que tem. Não estatísticas e ferramentas estatísticas. Então, não estatística, esse quadrado em verde que vocês estão vendo, desde o fluxograma, CIPOC que a gente falou, mapa de fluxo de valor, o próprio Pareto, diversos gráficos, diagrama de causa e efeito, porquês, brainstorm, técnica nominal de grupo, Poke-Yoke, que é um que a gente vai falar daqui a pouco também, e muitas outras. E ferramentas estatísticas, que são histogramas, medidas resumo, que é média, mediana, quartis, gráficos de controle, que é o famoso CEP, a capabilidade, correlações, regressões, análise de variância, testes de aderência e muitos outros, tá? Por que eu quero mostrar isso para vocês? A gente não vai entrar em todas elas, como eu falei para vocês mais no início da aula, meu objetivo aqui não é entrar profundamente em estatística, né? Não é o que a gente quer aqui com esse curso, mas eu preciso apresentar isso para vocês, a quantidade de ferramentas que a gente tem, seja estatística, seja não estatística. Dentro disso, vocês estão vendo aqui, eu fiz uma pergunta, mas e que metodologia então a gente utiliza? Eu falei com vocês quando a gente passou os gráficos, né? Esse gráfico a gente utiliza nesse momento, depois as ferramentas, diagrama de causa e efeito a gente faz quando a gente quer começar a listar as causas prováveis. Então, até aqui a gente já veio falando nisso. Mas quando a gente olha para esse pool de uma infinidade de métodos, de ferramentas, qual que a gente vai utilizar? Isso é uma pergunta que me fazem muito. Meus alunos, as pessoas que trabalham comigo, me fazem muito. E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que a gente vai avaliar que metodologia usar dentro das ferramentas de qualidade, que a gente já falou bastante, e tem outras como teoria de restrições, o Lean, que a gente vai falar um pouco aqui também hoje ainda nessa aula, o Seis Sigma, a simulação, a otimização, tudo isso são metodologias com ferramentas de melhoria, ok? Mas o mais importante é que nada disso pode inflexibilizar, engessar e te deixar com uma visão tão racional e tão específica que você fique bitolado em uma ou duas ou três ferramentas. A gente tem que trabalhar com isso de forma flexível. Como eu falei, as ferramentas são complementares. Isso não significa que vai utilizar todas. A gente tem que entender também a prática ali, a nossa vivência, né, no nosso mundo de consultoria traz muito isso pra gente, que é quase que um instinto depois que fica, né? Quase que se sente ali o que utilizar que vai funcionar mais na prática. Mas atenção, as ferramentas que eu estou trazendo para vocês já são as que a gente utiliza mais na prática. Então, de qualquer maneira, com o curso aqui, vocês já vão ter isso aí como um caminho andado ali, um passo à frente. Bom,
Vou dar uma visão geral para vocês de métodos de melhoria de processo, tá? Continuando aqui essa pausa antes da gente entrar ali um pouco em Lean, um pouco em Six Sigma. Então, eu queria só mostrar uma diferença para vocês, que é muito comum a gente cometer uma falha nas empresas, da gente não conseguir dividir o que é o que a gente chama do mundo dos problemas e o mundo das soluções. Então, em geral, todos esses métodos apresentam uma separação clara desses dois mundos, né? Que é o mundo dos problemas e o mundo das soluções. Dentro dos mundos dos problemas, é onde a gente identifica o problema, ou seja, exemplo, o próprio fluxograma, né, onde é uma ferramenta de identificação de problemas, e as ferramentas de análise. Esse é o nosso mundo dos problemas. E do outro lado, vocês estão vendo na imagem, é o que a gente chama do mundo das soluções, que são as proposições, ferramentas que nos ajudam a fazer proposições, e a gente vai falar de algumas que tem tudo a ver com isso, e a implementação, como por exemplo o plano de ação, que a gente também vai falar dele mais adiante, ok? Então, não esqueçam disso, para a gente separar bem, para não ficar confuso. Então, às vezes, tem algum consultor ou algum analista da empresa que ainda está lá no mundo dos problemas, na identificação de problemas, e já está querendo trazer uma ferramenta de plano de ação. E não vai funcionar para aquele momento, porque não é uma ferramenta daquele mundo. É depois que a gente identificou qual o problema e a gente vai tratar a causa. Ok? E quem conhece o FISH? Poucas pessoas conhecem o FISH. É uma outra forma mais genérica, mais ampla de a gente falar dessas metodologias de melhoria de processos, como eu falei para vocês do MASP, por exemplo, né? E aí quando a gente junta tudo isso, todas essas metodologias, numa visão geral de como que isso funciona. Então, para qualquer projeto de melhoria de processos, iniciativa dessas, a gente pode chamar do FISH, que seria o F, é o focar em um problema-chave por vez. São quase que dicas ali da metodologia para quando a gente faz um projeto de melhoria do processo. O I significa melhorá-lo significativamente através do uso de ferramentas adequadas a cada situação. O S é o que faz a gente tornar a melhoria parte do dia a dia do processo, onde a gente mede e monitora até atingir aquela meta consistentemente. Tem muito a ver com a aula que a gente falou de gestão da rotina. Percebe que é praticamente o que a gente fez ali ao longo das aulas 3 e 4 desse módulo de metodologia de gestão de processo e de gestão de rotina, onde a gente utiliza toda a gestão de processo para identificar os problemas, resolver, redesenhar e depois colocar no dia a dia da gestão por resultados, da gestão de rotina para melhorar continuamente o processo. E o H, por último, é o reconhecimento desse sucesso e progresso dos times envolvidos, né? E focar no outro problema, porque lembra que isso é um ciclo, a gente está falando de melhoria contínua. Toda vez que a gente está falando de gestão de melhoria de fato, é melhoria contínua, ela não se esgota. A gente sempre pode ser melhor. Então esse é o FISH aí para quem já ouviu falar e não conhecia ou para quem mesmo nunca ouviu falar.